Existem extraterrestres na Bíblia e eu vou provar para você nesse vídeo aqui. Meu nome é Alexandre Losado, seja muito bem-vindo, você está no meu escritório. É um prazer ter você aqui e antes de eu falar esse tema, eu espero que você ao menos se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá bom? Então não esqueça de fazer esse passo a passo. Se inscreva, curta o vídeo, comente e já compartilha no grupo aí da igreja, no grupo dos seus amigos, porque esse assunto vai estar quente hoje. Recentemente, temos visto vários OVNIs aparecendo nos céus, em vários locais, agora recentemente apareceu em Porto Alegre, mas nos Estados Unidos, e eu acho engraçado que sempre os alienígenas escolhem os Estados Unidos. É uma coisa louca. Então tem aparecido no céu inúmeros OVNIs, que são objetos voadores não identificados. Eu esqueci aqui, não anotei o nome em inglês. Se por acaso tu lembrar, comenta aqui embaixo. Vai me ajudar muito. No próximo vídeo eu posso citar aqui. Então, o que acontece? Temos visto inúmeros OVNIs caminhando, passeando, andando pelo céu, né? Rasgando os nossos céus. E a pergunta é, o que nós podemos dizer que a Bíblia fala sobre extraterrestres ou seres criados fora da Terra? Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia não fala sobre isso? Será que é algo novo? É um evento novo na história bíblica, na história da redenção? Ou não? A Bíblia fala muito sobre isso. Então, olha só, a Bíblia fala e fala muito sobre seres criados que não são terrestres. Primeiro porque os seres que são criados terrestres, nós sabemos, nós conhecemos, eles estão lá em Gênesis 1 até o final do capítulo, onde Deus fala sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os seres humanos que foram criados também no sexto dia. E são animais do reino animalia, né? Então são animais terrestres. Nós todos fazemos parte dessa esfera terrestre. Porém, tem alguns outros seres que foram criados que não são seres terrestres, são seres extraterrestres, ou fora da nossa Terra. Quais são? Quais são, pastor, esses seres, então, que são seres extraterrestres? Aí que tá, mancebinho, vamos ver se tu sabia ou não sabia. O primeiro desses seres criados são anjos. Anjos são seres criados que são seres extraterrestres. Eles não fazem parte da nossa criação terrena, eles têm outro tipo de criação, são criados fora do nosso tempo, do nosso universo aqui. Então, toda aparição angelical na Bíblia é uma aparição de um ser extraterrestre, de um ET, um ser que está fora do nosso universo. Então, os anjos aparecem em diversas passagens da Escritura, como principalmente mensageiros de Deus. Eles têm uma mensagem a entregar, tipo o anjo Gabriel, que aparece em Daniel, aparece em Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus em Lucas, e para Daniel falando sobre a batalha espiritual que estava acontecendo. Então as pessoas, quando viam esses anjos, elas ficavam assustadas. Era um ser muito diferente de toda a criação. Eles tinham pavor, tinham medo de ver aquele ser angelical, geralmente reluzente, então causava algum medo, algum espanto. E eu pergunto, se nós pudéssemos hoje, com as nossas tecnologias, filmar um anjo se movendo, um anjo aparecendo, será que nós não acharíamos que ele é um tipo parecido com um ET? Algo nesse sentido? Olha, é uma pergunta bem interessante de se pensar. Bom, segunda classe de seres que aparece que são extraterrestres são, ainda nos seres de anjos angelicais, são os querubins. Então, querubins são anjos, basicamente a Escritura cita como guardiões, anjos que guardavam, foram postos para guardar a árvore da vida, ali em Gênesis 3. Ezequiel, capítulo 10, vai citar esses seres chamados de querubim. E ele vai dizer assim, cada um tinha 4 rostos, e 4 asas, e aparência de rodas, e era como de brilhar, o brilhar de berílio. Então, seres estranhos que estão guardando ali em Gênesis 3, em Ezequiel eles têm uma figura mais pitoresca ainda, são como rodas que têm asas, então é uma coisa bem diferente. Então é a mesma coisa que eu pergunto, se nós víssemos esse tipo de ser hoje vagando no céu, passando, se nos fosse aberto esses olhos espirituais e nós víssemos esses querubins, nós diríamos que é ou não um ser extraterrestre. Terceiro tipo de ser que aparece na Escritura, que nós vemos, são os serafins, uma classe de anjo chamada de serafim, que são seres celestiais que aparecem na visão do profeta de Isaías. Tá? No capítulo 6 de Isaías aparece esses seres, e diz assim, serafins estavam acima dele, de Deus, do trono de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto
e com duas cobria os pés, e com duas voava. Bom, é engraçado que em Gênesis 3, quando fala sobre a serpente, a palavra serpente é seraf também. Então, serafins e serpente são anjos, um tipo de anjo parecido com uma serpente, ou talvez não seja uma serpente, mas anjos. Nós não temos como dizer corretamente qual seria mais perto da tradução. Por isso que quando Eva fala com a serpente, não é tão estranho para ela, porque ela via seres espirituais, serafins no Éden. Então, quando ela conversa com um serafim que oferece para ela um fruto, algo natural. Algumas pessoas dizem, como Eva conversou com uma cobra, porque as cobras não falam mais. Muito provavelmente, seraf não é cobra, não é serpente, mas é um tipo de anjo, serafim. Então, nós vemos aqui que a Bíblia cita anjos, querubins e serafins. Será que tem mais? Tem pelo menos mais dois que eu notei aqui. Então, antes de eu falar os outros dois, lembra que já te inscreveu, já curtiu esse vídeo, deu um trabalhinho para fazer, para arrumar o cenário. Então, bora lá. Quarto tipo de ser, seres viventes, que aparecem lá em Apocalipse, capítulo 4, que são aqueles seres metamorfos. Tem uma figura de um boi, uma figura de um homem, são seres estranhos que estão sobrevoando, andando sobre o trono de Deus. E o quinto ser diferente extraterrestre que aparece são os anciões de Apocalipse 4 também, que são 24 anciões que a Bíblia não descreve como eles são, mas obviamente são seres espirituais que são extraterrestres também. Eles têm uma coroa, eles jogam suas coroas aos pés de Jesus, então nós vemos que a Bíblia cita sim seres que são fora da criação. Esses eventos que nós vemos de OVNIs no céu podem não ser algo tão novo quanto nós achamos. Podem não ser algo tão novo quanto nós achamos. Agora, deixa eu botar uma pitadinha mais de tempero aqui, de mistério, nessa questão de aparição de OVNIs. Será que a Bíblia fala sobre isso? Já falou sobre algum tipo de OVNI aparecendo? Ou alguma espaçonave? Interessante. Bom, uma história que para mim é muito peculiar é a história de Enoque. Ele estava com Deus, ele andava com Deus e não foi mais achado. Será que ele foi abduzido, foi levado pelos anjos até o céu? Será que a gente poderia dizer que é isso que aconteceu? Enoque andou com Deus, Gênesis 5:24, e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Interessante, né? Será que ele foi abduzido? Será que ele foi levado ao céu? Será que ele foi transladado? Como é que será que foi isso? Segunda parte misteriosa da escritura, por exemplo, Elias e a carruagem de fogo. Outra passagem estranhíssima. Elias foi elevado ao céu em uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. Ah, mas ele foi no redemoinho. Sim, ele foi no redemoinho. Mas apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo. 2 Reis 2:11. Será que não era uma nave com luzes, com chamas? Será que podia ser isso? Interessante, né? E se nós pensássemos na estrela de Belém? Esse luminar que vem no céu, ele aparece e ele para exatamente sobre uma casa. A casa ou a estrebaria onde nasceria Jesus. Não parece um drone, uma nave, algo nesse sentido? Bom, eu tô aqui falando e confabulando minha opinião sobre essas questões. Pode ser sim que a escritura tenha relatos de eventos como esse, que são objetos voadores que nós não podemos identificar, como carruagem de fogo, como essa estrela misteriosa que aparece no céu. A escritura não vai chamar isso de ET, de OVNI, porque isso seria anacronismo. Isso é um conhecimento atual, não tem como colocar um conhecimento atual sobre o que a escritura já falou há 2000 anos atrás. Mas essas referências dessas histórias bíblicas, assim, fazem menções a alguns tipos de experiências que hoje nós consideramos um tipo de OVNI. Então, esses OVNIs que aparecem no céu, a minha opinião sobre isso, que nós temos visto hoje, não são anjos. E também não são ETs, esses marcianos, jupiterianos que a gente imagina. São simplesmente naves, drones, aviões não identificados. Alguns de espionagem, alguns de outro país e alguns dos próprios países mesmo, que estão voando e obtendo informações sem que tenham permissões ou conhecimento geral. Essa narrativa de extraterrestres, de ETs, de OVNIs, ela serve como um meio de manipulação das pessoas também. Há muito medo, há muito receio do que está fora
do nosso planeta. Bom, e eu gostaria de dizer que com muita certeza, não existe vida fora do planeta Terra. O planeta Terra tem as condições perfeitas. Ele foi especialmente desenhado para que a vida pudesse se desenvolver aqui. Pelo menos o tipo de vida que nós conhecemos. Ah, mas foi encontrada uma bactéria. Ok, uma bactéria, mas não é vida do mesmo modo complexa como nós temos aqui. Pode até acontecer de ter uma vida monocelular, unicelular, mas ainda não é comprovado que existe, ainda que exista, não seria um tipo de vida assim. Então, se nós estamos sozinhos no universo que Deus criou, sim. Agora, completando todo o universo criado com o visível e o invisível, não. Existem muitos outros seres que nós não conhecemos, que nós não vimos ainda, mas que a Escritura os escreve. Gostou desse vídeo? Deixa o like aqui, sapeca o like, comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Não existe ET, existe ET, é o ET de Varginha, é o ET da onde? Comenta aqui, de onde você está assistindo esse vídeo também. Um abraço, até o próximo vídeo e valeu! Ah, peraí. Se você quer aprender teologia de forma prática, eu tenho aqui embaixo o meu curso Teologia Descompactada, onde eu ensino teologia de forma prática e simples. Você vai aprender e aprofundar o seu conhecimento teológico. Um abração e até mais.